Olá pessoal, tudo bem? Saudações, meu nome é Normando Costa, sou diretor proprietário de uma agência de serviços de saúde. Estou fazendo uma pós-graduação, uma especialização na área jurídica em direito médico. E uma das coisas que eu tenho observado no decorrer dos últimos anos, eu venho trabalhando com idosos. Eu tenho trabalhos, inclusive, de conclusão de cursos, TCC de pós-graduações trabalhos voltados para a área do idoso. Há muitos anos eu sempre imaginei que a geriatria, os idosos e a gerontologia, elas iriam crescer muito no decorrer do tempo, da tendência que é hoje, o que eu já pensava há 30 anos, ela já é realizada hoje. Eu sempre pensei que a profissão do futuro seria a profissão de cuidador de idosos, que os serviços do futuro, que é hoje mais algumas tendências, o futuro que eu digo meu hoje porque eu pensei nisso há mais de 30 anos. Os serviços hoje são serviços voltados para a terceira idade, um público idoso, um público voltado para a terceira idade. E falando especificamente de idosos, eu estou fazendo um trabalho, por sinal chegaram alguns livros aqui essa semana, alguns livros aqui no meu escritório. Um deles aqui que eu sempre estava atrás foi esse, a tutela jurídica da pessoa idosa. Eu vou estar sempre falando isso, eu vou começar a utilizar minhas redes sociais para estar falando a respeito desse tema, a respeito desse público que eu tanto prezo. Eu amo idosos. Quando eu vejo um idoso, eu fico assim olhando e admirando. Meu Deus, seja benevolente comigo, me conduza com saúde, com sabedoria. A idade dessa pessoa, com 80 e poucos, 96, como faleceu minha avó recentemente, o ano passado, 2023, minha avó faleceu, com 96 anos, super lúcida. Então, mas sou grato a Deus por ter chegado até aqui. Aos 55 anos, gozo de uma vontade incrível de estudar. Eu gosto de estudar, gosto de pensar a respeito das tendências e gosto muito de idosos. Então, pensando nisso, pensando em alguns idosos e em alguns serviços, eu estou desenvolvendo um trabalho na pós-graduação de Direito Médico, um trabalho voltado para o home care, pensando exclusivamente no público idoso. É um home care voltado especificamente para o público idoso, onde o tema eu abordo a segurança jurídica do idoso. Quando eu falo do idoso, falo também da família do idoso na contratação de serviços de home care. Vou fazer uma abordagem em cima da Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, hoje aniversariando, que hoje é um dia nacional da pessoa idosa, do idoso. Então, pensando nisso, a segurança jurídica do idoso na contratação de serviço de home care. Por que isso? Porque os convênios, eles estão dificultam mesmo a situação do idoso. Porque o idoso, de um ponto de vista científico, falando, de um ponto de vista de saúde, falando, eu como enfermeiro, falando com propriedade, o idoso dentro de um hospital é um paciente que ele, acima de tudo, ele requer cuidados triplamente atenciosos
dispendiosos e onerosos. Aí, muitas vezes, o Estado pensa e acha que o idoso já chegou ao fim, já se acabou. Muitas famílias estão preparadas, se preparam para a vida do idoso. Ah, papai, mas ninguém quer perder. Papai já está com uma idade avançada, papai já está sofrendo muito, papai está na cama, meu Deus. Mas ninguém quer perder o seu idoso, ninguém quer perder um ente querido. Na verdade, muitas famílias se preparam e muitas esperam pela própria sorte. Muitas vezes os pacientes em hospitais, existe agora um programa nacional aí no Ministério da Saúde, o Melhor em Casa, internamento domiciliar, que inclusive eu fui pioneiro nesses serviços. Quando se pensou em montar aqui na Bahia, eu fiz parte da primeira equipe, das primeiras equipes, do primeiro hospital que testou esse tipo de serviço, quando o Estado terceirizou a mão de obra de saúde, começou a terceirizar a saúde, por volta de 1996. Então veja bem, o que é que acontece? Muitas vezes as famílias, os familiares contratam empresas de home care. Olha como funciona. O Estado contrata uma empresa, ela coloca as diretrizes, as normas que ela quer com relação à empresa. Ela diz que o paciente deve ser assistido, a empresa tem que botar os profissionais assim. Pronto, beleza. Mas eles celebram um contrato entre o Estado e a empresa. Entre o Estado e a empresa. E o idoso celebra o contrato com quem? A gente entende que o Estado está assumindo o papel dele. Real. Se ele não tem condições de manter o idoso no hospital, numa UTI, o paciente, por exemplo, vamos dizer que é fase paliativa, vamos internar em casa, vamos colocar em casa, vamos botar um oxigênio em casa. Ele está assumindo esta responsabilidade. Aí, onde vem o pulo do gato, o segredo da coisa. O segredo da coisa. Dentro do hospital, os profissionais lá, para serem contratados, eles devem possuir seus diplomas, suas carteiras profissionais e seus conselhos fiscalizadores. Por exemplo, o Conselho de Medicina fiscaliza os médicos dentro do hospital, o exercício legal da profissão. Os fisioterapeutas, os enfermeiros, os psicólogos, técnicos de enfermagem e assim sucessivamente. Mas quando o paciente sai do hospital e vai para casa, quem fiscaliza? Você aí, que tem serviço de home care, o Melhor em Casa, já foi o CREMEB lá na sua casa ver? O Conselho Regional de Medicina ver? Saber de você, entrevistar você para saber se está indo realmente um médico? Já procurou saber, o COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, já foi lá para procurar saber se os técnicos que lá estão são técnicos em enfermagem mesmo? São enfermeiros? Estão legalmente cadastrados? Possuem suas carteirinhas do COREN? Essa empresa de home care mandou para o COREN sua lista de funcionários que prestam serviços? Depois eu vou falar a respeito sobre o Ministério Público do Trabalho para fiscalizar estas empresas que realizam os tipos de serviço de home care, se os profissionais são realmente contratados, carteira assinada e tudo. Aí já é outro departamento, já é outra demanda, é outra coisa que eu vou estar falando. Então é o seguinte, no momento da contratação
contratação, os idosos ou familiares celebram os contratos na contratação. Porque ele vai dizer, ó, a gente vai levar seu pai para casa, sua mãe para casa, e uma equipe aqui vai, o home care vai dar assistência em casa. Aí você vai. Tem uma contratação, tem um contrato, você garante. Como o idoso tem o conhecimento dos serviços que irão receber? Ora, são serviços de mão de obra qualificada, são serviços de mão de obra qualificada e de produtos. Vai lá uma dica. A empresa terceiriza um serviço de oxigênio. Coloca lá um oxigênio na casa do idoso. O oxigênio acaba, um sábado, domingo, meia-noite, enfim, não tem ninguém para repor. De quem é a culpa, a responsabilidade? O idoso precisa saber disso, a família precisa saber disso. Quais as qualificações dos profissionais, as capacitações? Porque no Estatuto do Idoso, está aqui o Estatuto do Idoso, o idoso tem direito de receber um serviço de qualidade com profissionais capacitados, qualificados em geriatria e gerontologia. Porque é uma coisa muito específica. Cuidar de um idoso requer um conhecimento muito específico, particular, primordial. Então vai lá essa grande dica aí, certo? As contratações dos serviços de home care por parte dos idosos. Quantas pessoas chegam no seu domicílio, no domicílio dos idosos, na privacidade, e muitas vezes são lesados, objetos furtados, pessoas desrespeitando os familiares, desrespeitando o ambiente do idoso. Então tudo isso deve constar em contrato. O que é que o idoso precisa receber? Porque ele já está numa fase fragilizada da vida, que muitos se sentem fragilizados, outros não. Muitos se sentem fragilizados e vulneráveis. Não é porque está fragilizado nem vulnerável que vai deixar de ser atendido e vai deixar de viver, não. Porque o maior patrimônio dele, que ele ainda tem, que ainda resta, é a sua casa, seu lar, sua privacidade. Então, gente, eu vou estar trabalhando. Hoje eu fiz um pedido aqui de mais 4 livros. O Conselho Nacional de Saúde tem também programas voltados, políticas voltadas para os idosos. E nosso país é um país que está envelhecendo. E as famílias antigamente, eu vou falar depois de um breve histórico sobre a questão do cuidado, a questão do cuidado em si, dos idosos, como foi a evolução do cuidado para chegar hoje ao cuidador. Então, as famílias estão cada vez mais sendo subtraídas e fragmentadas. Antes, minha avó teve 9 filhos, a outra teve 12, meus pais tiveram 6 filhos, eu só tenho 2 filhas, estão cada vez mais fragmentados. Quem vai cuidar de nós? No caso, eu me pergunto, quem vai cuidar de mim? Minhas filhas? Eu vou chegar, espero chegar a ser idoso. Quem vai cuidar de mim? Minha filha? Minhas filhas? Ou eu vou terceirizar um serviço de cuidados? Ou eu vou morar em um lar, em uma residência destinada à terceira idade, à melhor idade? Os nomes estão mudando cada dia mais. Então é esse contexto. Então, o meu trabalho científico é sobre a segurança jurídica do idoso na contratação do serviço de home care, que é o cuidado em casa, abordando a Lei 10.741 do Estatuto do Idoso, estabelece o Estatuto do Idoso, de 1º
de outubro de 2003. Então estarei abordando muito esses aspectos. Forte abraço a todos, até breve.